Retruse, que tinha mandado uma mensagem aqui falando sobre Copa do Mundo mais cedo, mandou também um superchat. Obrigada. Vocês acham que tem racismo na arbitragem, majoritariamente branca? Retruse, quero te agradecer, porque esse era um dos assuntos que eu queria falar e que tinha chance de eu esquecer. Porque a gente tem muito assunto para falar nesse primeiro jogo onde de Copa. Eu escrevi na semana passada, logo depois do amistoso entre Brasil e Estados Unidos da seleção feminina, que o Brasil foi assaltado pela arbitragem espanhola, tomou 8 cartões vermelhos, e aí o Arthur Elias, na entrevista coletiva, falou em xenofobia. Eu escrevi, uns dias depois no UOL, que a seleção brasileira precisava ficar atenta, assim como as outras seleções latinas, africanas, asiáticas, árabes, com a xenofobia na Copa do Mundo do Trump e do Infantino. Me parece uma ilusão acreditar que o que a gente está vendo acontecer fora de campo não vai migrar para dentro dos gramados. Eis que, numa daquelas imagens bizarras que aparece da equipe do VAR na apresentação do jogo, em que aparentemente eles viram todos árbitros de cera, porque eles ficam todos paralisados assim enquanto a câmera passa, o Sean, esqueci o sobrenome dele agora, Sean Evans, australiano, faz um símbolo de supremacia branca, claramente preocupado em estar no ângulo da câmera em que aquilo vai aparecer, e isso chamou muito a atenção das pessoas. Deveríamos estar chocados? Não sei. Ele está num país comandado por um fascista, que abraça o nazismo sem nenhum tipo de constrangimento. E a gente viu a seleção do Haiti ser absolutamente garfada na partida contra a Escócia. Cartão vermelho para a Escócia que não foi dado, pênalti para o Haiti que não foi dado. Eles reclamaram, ninguém deu bola, não teve replay da maior parte dos lances polêmicos na transmissão. E tá tudo bem. Segue o jogo. Por quê? Porque era o Haiti. Vai acontecer com uma seleção latina grande como o Brasil, como a Argentina, vai acontecer com o Marrocos, vai acontecer com o Senegal, contra a França, que é uma seleção majoritariamente negra também, não sei. Mas eu acho que vamos ver decisões que poderão ser atribuídas a racismo e xenofobia. Me cobrem, porque eu acho que a gente já está vendo isso acontecer e ninguém vai cobrar, ninguém vai botar o dedo nessa ferida. Você sabe, amiga, a pergunta é muito boa mesmo, porque assim, tudo contém racismo. A gente vive num mundo colonial, né? A gente aqui desse canto das Américas, a gente sequestrou pessoas do continente africano durante 400 anos, né, para escravizar. Então, e as regras da colonialidade, elas ainda estão em operação. Então, você sabe que quando o Luiz Henrique era do Fluminense, ele estava começando a jogar, esse Luiz Henrique aí que está na seleção hoje, eu comecei a perceber que não davam falta nele. Não davam falta nele. Ele precisava apanhar muito para os juízes marcarem falta nele. A mesma coisa o Arias, amiga. Repara o que acontece com o Arias. O Arias precisa apanhar muito para darem falta. Em compensação, tem outros jogadores que é só encostar um pouquinho o Arrasca... o Arrasca pênalti. O Arrasca pênalti, por exemplo. Isso quer dizer que o Arrasca pênalti faz de propósito ou que ele está lá cavando? Não, quer dizer que a arbitragem é tendenciosa. Tem uma pesquisa de Harvard que você pode fazer online para ver o seu nível de racismo. Uhum. E você sabe qual é? Você sabe que pesquisa é essa que eu tô falando? Sei. Nunca fiz, mas sei qual é. Eu já fiz. Preciso fazer. Eu já fiz. E a gente vê coisas sobre a gente mesmas, né? Então, assim, tem. Só que nessa Copa tem racismo em todos os lugares. Só que nessa Copa a gente cruzou uma fronteira para esse lugar do vamos trazer supremacistas brancos. Eu fico pensando no jogo, o que foi que ele apitou? Era Alemanha e Curaçao, não foi? Que esse cara estava no VAR? Era Alemanha e Curaçao, acho que era. Quais as chances de Curaçao e dos atletas negros da Alemanha? Com um supremacista branco no VAR. Branco na cabine. Assim, e o cara ainda tá lá, viu? O cara ainda está lá. A FIFA vai apurar o suposto gesto.
Lentamente, assim, suposto em gesto. relação ao número 1803 na camisa do Haiti, que é a data em que eles venceram o exército de Napoleão, ou seja, um povo escravizado venceu, triturou, massacrou aquele que o escravizava, e é uma história única, que não pode ser contada no mundo, mas tem um livro sobre ela, Os Jacobinos Negros. Quando a FIFA tira assim, ó, o número da camisa. Tipo, vocês não podem ter esse número da camisa. A gente não permite manifestações políticas. Desde que, aparentemente, seja de supremacista branco. Aí não tem gente, problema. aí não tem problema nenhum. A gente Isso. vai estudar aqui, gente. A gente vai ver o que faz. E mandaram Marrocos tirar as 7 estrelas da camisa, que fazem referência às suas 7 Copas, né, Copas Africanas de Nações, porque só vale a Copa da FIFA, não vale, né? A Copa da África não pode, então tirem, porque vocês não são ninguém aqui, né? Aqui vocês nunca ganharam. Deixa eu passar aqui, porque temos muitos superchats para ler ainda. Marco Abreu, Rita Lee poderia definir Cazé e GETV. Eles são tão boleiros, tão galera, chatos pagarai. Tão galera, galera. Mas você sabe que tem uma diferença, né? Porque a Cazé TV, ela é galera. A gente pode se irritar, a gente pode não querer, a gente pode não gostar. A GETV força o galera, né? Então, a GETV mete o palavrão só para meter o palavrão, gente. Não é natural, gente. Não e o palavrão que não é orgânico, ele fica esquisito. Fica esquisito. Fica. Nada melhor do que um palavrão bem aplicado, mas nada mais cafona do que o palavrão forçado. Isso a gente vê bastante também. Tatá também deixou aqui, boa noite. Sei que a área de vocês é o futebol, mas acompanharam sobre o afastamento do Rômulo Mendonça e Bugarelli após a piada com a colega Alana Ambrosio? Acompanhamos, Tatá, tem um texto meu no UOL eu não sei mais que dia da semana porque é dia de Copa, acho que é de sábado, sobre isso, falando também sobre mais um episódio de misoginia. A única diferença... disfarçada de piada, machismo recreativo. A única coisa que me surpreendeu nessa história foi a celeridade e a gravidade da decisão tomada pela Amazon de suspender os dois daquele que tinha tudo para ser e acabou sendo o jogo decisivo das finais da NBA, e uma transmissão histórica, né, título dos Knicks, mais de 50 anos depois, tal, tiraram os dois da transmissão, os substituíram, e isso sim me surpreendeu, mas o machismo dos dois, sendo que ela estava nos Estados Unidos para cobertura e eles não, me surpreendeu zero, infelizmente. Eu fiz um vídeo também unindo o Romário com isso daí, né? É muito violento, assim, as coisas mais violentas que já disseram pra gente são ditas ou como piada ou com a voz bem doce, entre sorrisos, né? Então, aconteceu essas duas coisas, assim. E depois eu vi hoje o Rômulo Mendonça pedindo desculpas. Mas também é uma desculpa... Você viu, amiga? Não vi. Não vi. É uma desculpa assim, eu peço desculpas, mas eu vou continuar tratando desse assunto agora nas internas. Ele manteve a crítica. Que eu nem sei qual foi a crítica que ele fez a ela. Eu só vi o machismo e a misoginia. E o deboche, né? Então, é um pedido de desculpa. Ai, gente, é tudo ruim. Não tem ninguém, até hoje, eu não vi ninguém nesse nosso meio que tenha sido acusado de ser machista e misógino, tenha dito assim, gente, espera aí, eu vou entender aqui o que aconteceu. Deixa eu pensar sobre o que aconteceu. Estão me dizendo que aconteceu isso, e eu não entendi o que eu fiz, mas tem muita gente dizendo, então... eu realmente vou precisar e ver o que eu fiz, né? Eu vou seguir voltando para sempre no episódio do Bruno Formiga, o que ele fez com a mulher dele, né? Numa cama de hospital, e todo mundo criticou. Ele não exigiram que ele tirasse a postagem do ar, mas se fosse uma das mulheres que trabalham no GETV que tivesse postado uma foto dos peitos dela, a GETV teria mandado apagar na mesma hora. Não, teria demitido, né? Teria demitido. Parece que houve uma sugestão para que ele tirasse, mas assim, meu irmão, quer tirar aí não? Não quero não. Beleza, então segue. Beleza. Beleza, né? E ele não apenas não reconheceu, como saiu espinafrando todo mundo que estava criticando ele. Assim, uma atitude absolutamente patética, ridícula. Então, isso acontece e segue a vida, gente.